Vamos aqui dar sequência, vamos trabalhar com o WebView. O que vai ser a WebView? A WebView é uma classe para você trabalhar aí recursos voltados para o web, para sites aí dentro do seu Android. Então eu posso aí abrir o navegador, trabalhar aí com URL externa, né? Tem muitos recursos aqui que nós veremos, assim como eu mostrei aí do ListView, nós veremos para essa classe WebView. Então vou criar um novo, para deixar aí bem organizado, vou mandar todos os projetos aí para vocês e vou chamar esse projeto de WebView, que é agora o componente no qual nós iremos trabalhar. Pode avançar aí novamente, vou utilizar um Empty Activity mesmo, com o nome aí de Main Activity. Beleza, vai estar gerando aí esse nosso próximo projeto e nós vamos então editar primeiro o layout inicial, passando ele para um layout linear. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de layout, definir uma orientação para ele e implementar o método WebView, né, com os parâmetros aí necessários para poder iniciar os nossos testes. Então vamos lá, assim que ele iniciar ele aqui, ó, vou selecionar o meu projeto. Aqui eu vou dentro da minha classe Res. Aqui nós temos em layout o nosso Activity, né? Nessa versão ele já abre por padrão aí o Activity e aqui o Main Activity. Enquanto ele não termina de carregar, ele não insere as classes, ele não corrige, vamos dizer, esses erros aqui, tá? Ele vai iniciar aqui então e nós já podemos abrir, né, os nossos arquivos aqui para iniciar. Vou vir no Activity Main mesmo, na parte de texto dele, e vou tirar esses paddings, que são aqueles espaçamentos que vocês viram já na aula anterior. Vou inserir aqui para ele um Android Orientation, né, que vai ser a orientação dele. Então vamos trabalhar aqui com o Orientation. Deixa eu verificar. Ah, não, perdão. Ele não está deixando, obviamente, porque eu não troquei ainda para linear, né? Fui com muita vontade ali e não troquei. Então, Orientation, e aqui então vamos utilizar um Vertical. Beleza. Então, basicamente, são essas aí as alterações. Aqui abaixo, ele tem já um Text View, que é aquele texto que por padrão fica escrito aqui Hello World. Ainda ele nem carregou, agora que ele terminou de carregar. Vou tirar isso aqui, não quero utilizar. E em vez desse texto, então, vou colocar um WebView. Duplo clique aqui para ele, então, trabalhar com o nosso WebView. Vou deixar aqui Math Parent, né, para os dois, para que ele, então, ocupe o máximo aí da tela, tanto na largura quanto na altura. E vou colocar também um ID para ele. Então, Android, vamos utilizar aqui uma definição para que nós possamos trabalhar aí com ele, ID, e aqui eu vou utilizar o mais @ID e colocar o nome dele de WebView. Perfeito, já temos aí já as declarações do nosso WebView. Tendo feito isso, eu vou para o meu Main Activity e vou declarar esse meu componente, esse meu objeto aqui. Se você voltar no Activity Main e no Design, você já consegue ver que em 100% da sua tela eu tenho um WebView. Ele está ocupando aqui tanto na largura quanto na altura, como nós pedimos. Vou então fazer o seguinte, dentro do meu public, vamos fazer aqui a declaração do nosso WebView. Então vou digitar WebView, dar um duplo clique aqui para ele importar a classe dele, ó. Então ele já vai importar a classe WebKit.WebView e eu vou criar um componente com o nome de WebView. Beleza. Aqui dentro do onCreate, eu então declaro esse meu objeto, né, assim como nós fizemos com ListView na aula anterior. Então, WebView, e aqui eu seleciono a minha classe WebView para trabalhar. Ele é pertencente a ela. Coloquei aqui a minha classe, eu peço para ele buscar o objeto através do ID para relacionar ele de forma corretamente. Então, find view by ID, vou na minha classe resource id.webview. Ok, se eu tiver 1000 componentes, eu vou declarar, e tiver que utilizar, obviamente, dentro de uma classe esses 1000 componentes, eu vou declarar todos eles, e aqui eu chamo passando a referência. Foi o que nós fizemos no curso de aplicação, né, no curso anterior, onde nós criamos o aplicativo, e eu, então, tive que definir aí vários objetos que eram botões, né, caixa de combinação, entre outros. Então, nós passamos basicamente dessa forma os parâmetros. Se você já quiser direcionar ele para algum local, tem um outro comando aqui bem facinho, que é o load URL. Então aqui você tem a opção de load URL. Aqui você passa uma string. Que string é essa? A string você passa entre aspas e é o endereço do site. Eu vou colocar aqui http://
e o endereço do site. Não precisa de pôr www não, tá joia? Pode fazer assim dessa forma, que já dá então aí para estar testando.